Fala, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo ao nosso primeiro editorial do domingo, né? E bora pra cima, a gente tem muita informação relevante, tem notícias sobre a China, que começa a dar sinais ali de recuo, tem informação nova sobre a guerra Índia e Paquistão, com intervenção do Donald Trump, tem a Gleisi Hoffmann desesperada com o Nicolas Ferreira. Pois é, o negócio está cada vez mais tenso na política brasileira. E a gente, como sempre, está aqui para um bate-papo, né? Aquele bate-papo que você já está acostumado conosco de todos os dias. Lembre-se de uma coisa, tá? Duas coisas que eu vou passar de recado para você aqui que está me assistindo. A primeira é: tente fazer aquilo que você tem que fazer, mesmo que as condições não estejam boas o suficiente para você fazer. Não se entregue. Esse é o ponto. Hoje, por exemplo, hoje é domingo de manhã, eu estou sem o meu computador, mas eu posso fazer de outra forma, com o celular. Faça. A frase que eu utilizei e que eu vou repetir aqui ela para vocês é: faça. Se você não consegue fazer da forma que você quer fazer, faça da forma que você pode fazer. E isso se reflete também para o nosso Brasil. Tá? Eu sei que não está do jeito que você quer, eu sei que não está do jeito que você idealizou para o seu país, mas do jeito que você consegue, seja compartilhando um vídeo, seja conversando com seu vizinho, seja lendo as notícias e tendo argumentos suficientes para discussão, assim você está se preparando, né, para conscientizar as pessoas e enfrentar, de certa forma, tudo que está por vir aí ainda no nosso Brasil, tá bom? Então, fica a dica. E vamos lá, não esquece de se inscrever, nós temos nossa meta, bora bater 2 milhões de seguidores. Pessoal, vamos lá, ó. O que eu fiz aqui com vocês? Nós vamos fazer um jogo diferente. Eu mandei um monte de notícias que eu separei para mim mesmo, tá? Eu mandei para mim, né? Devia chamar esquizofrenia esse grupo, porque é eu para mim mesmo. Mas separei aqui e a gente vai seguir essa sequência de notícias que eu separei para vocês, combinado? Vamos lá, vamos começar. A primeira notícia é referente a Gleisi Hoffmann. Olha só, a Gleisi Hoffmann está desesperada. Hoje uma figura central, né, uma das figuras mais populares do Brasil, a gente sabe que é o Nicolas Ferreira. A matéria aqui do Metrópolis, o título da matéria, Farra do INSS, né, mostra a Gleisi Hoffmann aqui ao lado do Isaac Sidney, da Febraban. Eu mesmo conheço o Isaac Sidney, já cheguei a fazer lives com o Isaac Sidney, eu e o líder do Partido Novo, o Paulo Ganimi, é uma pessoa muito ímpar, né? INSS, Gleisi pediu ajuda a banqueiros para frear impacto de Nicolas. A Gleisi se reuniu com a Federação de Bancos e pediu ajuda na divulgação de dados corretos sobre consignados. A entidade diz que não houve pedido por parte da Gleisi Hoffmann. O Nicolas Ferreira fez um vídeo tão impactante, desmentindo a questão do INSS, né, mostrando ali alguns dados, alguns pontos do INSS, que esse vídeo que foi publicado pelo Nicolas Ferreira alcançou quase que a população brasileira inteira. Foi um vídeo assim, extremamente impactante. Foi um vídeo que chegou nos lares de muitas e muitas famílias. Eu estou até procurando aqui um vídeo de uma reação de uma senhora. Olha só, eu vou colocar para vocês aqui, peraí. Dá uma olhada nisso aqui, pessoal, o porquê que o PT tem tanto desespero com o Nicolas Ferreira. Eu vou colocar o vídeo aqui para vocês e aí vocês só vejam. Ó, o vídeo diz o seguinte: ó, minha sogra, petista de carteirinha, dona Terezinha, petista de carteirinha, foi convertida pelo Nicolas Ferreira. É o título do vídeo, acompanha. Sogra Terezinha, que era petista e foi convertida pelo Nicolas. É pra lavar? O quê? Bota, tá muito suja. Não pagou roupa de botar dentro da máquina, pediu. Tá muito suja, Maju. Hoje. O que o Nicolas tá apontando na igreja? Tá falando dos ladrão. Tá falando dos ladrão do INSS.
Tá falando dos hospitais que não tem remédio, que não tem atendente, que não tem não sei o quê. Rapaz, a Terezinha tá antenada aí, ó. Roubaram, né, o dinheiro, né, Terezinha? Pois Roubaram o dinheiro dos aposentados. Pois é. Falando que os aposentados estão passando fome porque roubaram o dinheiro. Ei, e não foi 6 bilhões, não, foi muito mais. 90 bilhões. Nunca nesse dinheiro volta. Pra voltar. E além dos 90 bilhões, eles têm... Parece que a região mais afetada foi o Norte e Nordeste, né? Foi, Norte e Nordeste. Que é onde mais o povo... É onde predomina mais a pobreza. É mais aonde o... Eita, gente, tá aí o- nessa parede. Quente. Muito quente, gente. Onde mais o povo é coisa o Lula. Idolatra. Idolatra. Graças a Deus minha mãe foi liberta Porque, disso. não, eu nunca idolatrei. Não idolatrou, mas a senhora era petista. Eu votei nele mesmo uma vez. Pois é, a senhora era petista. Graças a Deus o Nicolas me converteu. Naquela Amém. outra eleição. Ainda brigava com nós, ainda tava no Agora Lula. também, na primeira eu votei nele. E ainda brigava com nós por causa do Lula. Graças a Deus que ela conheceu o Nicolas. Obrigada, E que nós jogávamos perto de... Ah, mãe. O Carlos vai falar. Não acredito, não. Carlos Bolsonaro? Que ele é bolsonarista. Meu Deus, mãe, a senhora era fascista. E aí ele estava desculhamando o Lula. Aí a senhora foi defender o Lula. Quando ele estava Na campanha. Mamãe, a senhora foi defender o Lula, mãe. Foi. Que horror, a senhora tem vergonha desse passado obscuro. Olha, como é que eu tenho vergonha de não sabia de nada. Ah, tá, agora a senhora é universal. Agora a senhora tá antenada. Né? Agora, isso mesmo, meu filho, agora eu tô antenada. Antigamente a senhora era alienada Antigamente ela tava cega pelo Lula, agora ela tá liberta. pelas fake news, né? Mamãe, bebe água? Ainda vou tomar remédio. Bebe água, né? Água a gente não bebe só. Gracinha, dona Terezinha aqui, né? Querendo se informar e fazendo seu papel de cidadania. É isso aqui que eu estou falando para vocês, né? A Gleisi Hoffmann procurou o pessoal dos bancos para desmentir as informações que o Nicolas passou. Mas essas informações são amplamente informadas pela imprensa. O trecho que o Nicolas falou, que a questão das fraudes poderia chegar a 90 bilhões, foi um trecho de um vídeo da Daniela Lima. Entenderam? Então é por isso que eu estou te falando, a cada sementinha que vai sendo plantada, deixa eles desesperados. E não está parando por aí. Hoje eu ouso dizer que uma das maiores lideranças do Brasil é o Nicolas, é um futuro assim promissor para o Brasil. Olha só, o Nicolas, ele acabou comprando, né, e tendo uma visão internacional, tá? Então, às vezes, quando você pergunta, mas por que o Nicolas Ferreira teve um vídeo de 130, 140 milhões de visualizações? Sendo que isso extrapola, né, a quantidade brasileira. Será que todo brasileiro assistiu? Cara, quase todo brasileiro. Não tem um que eu conheço, eu falei com minha mãe, minha esposa, minha filha, todo mundo está comentando esse vídeo do Nicolas Ferreira. Então eu acho que todo brasileiro assistiu. Todo brasileiro assistiu. E aí tem também portugueses assistindo, angolanos assistindo. Isso tomou uma repercussão tão grande, né? Tão grande que tem galera espanhola assistindo. Esses dias para trás eu estava conversando com um uruguaio, o cara falou, cara, aquele Nicolas Ferreira é espetacular. Eu falei, mas o cara fala em português. Eu falei, não, mas dá para entender. Você tem noção do tamanho, do impacto que o Nicolas alcançou? E aí, matéria do Jornal da Cidade Online agora, Nicolas é entrevistado na Universidade de Chicago, expõe as perseguições do Brasil e não poupa o ministro do Supremo Alexandre de Moraes. Tem um vídeo aqui circulando, né, do Nicolas Ferreira, onde ele faz a entrevista com o Alexandre de Moraes. Com o computador é mais fácil eu ir pausando e fazendo a leitura para vocês. Só vou mostrar um trechinho aqui, só para vocês terem noção aqui, mas desse trecho da entrevista onde ele fala, né, de tudo que aconteceu, de que você não podia associar o Lula a ditaduras, de que você não podia falar que o Lula defendia aborto, que tudo isso o Tribunal Superior mandava calar. Dá uma olhada só num trechinho aqui, tá? After the 2022 elections, my Instagram, my Twitter, and my Facebook was shut down by order of the Minister of the Supreme Court
Ele falou, ó, logo depois das eleições de 2022, o meu Instagram, Twitter e todas as redes foram retiradas por ordem do ministro Alexandre de Moraes. E ainda assim foi o deputado mais bem votado. É que quando eu estou com o celular, ele não pausa. E aí se eu parar para te falar o que o Nicolas está falando, né, ele vai continuar e aí eu já vou perder o foco. Por isso que esse vídeo nós vamos reagir depois no computador. Mas é esse o tamanho do impacto, né, da ação do Nicolas Ferreira. E aí, último recadinho dele, o Nicolas Ferreira teve o encontro PL Jovem, do qual o Nicolas participou, foi entrevistado, acho que pelo pessoal do Pleno News, se eu não me engano, no pessoal do Centro do Poder, e aí, olha só o recado que o Nicolas passou para a população brasileira. Mensagem você daria para essas pessoas que perderam a esperança? Não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Eu sei que durante a maratona a gente tem vontade de desistir, a canela começa a doer, o físico já começa a querer parar, mas o prêmio, digamos assim, final, né, que no fim das contas são vidas, né? A nossa luta contra o aborto é sobre vidas, a nossa luta contra as drogas diz respeito também a vidas, a nossa luta contra o ativismo, né, de todos os lados também é pela vida das pessoas e pela liberdade delas. Então acho que o prêmio que a gente recebe é muito, muito maior. Então aqui é um recado, né, até para nossa oposição, de que nós não desistimos, né, a gente pode ter perdido batalhas, e não foi de 7-1, foi por pouquíssimo porcentagem, e a gente vai continuar firme aí para poder mudar esse país. Mensagem você daria? Recado tá dado, né? Recado tá dado. Vamos lá, pessoal, mudando de assunto agora, é o seguinte, as medidas aplicadas pelo governo Lula são assustadoras. O que está acontecendo, só para você ter noção, os produtores do Brasil, e o agro hoje é um motor econômico do Brasil, não tenha dúvidas disso, o agro hoje está sendo atacado pelo governo petista. Saiu uma nota do governo dizendo que os policiais não podem reagir no caso de invasões do MST. Não é possível reagir. E que se os policiais reagirem, podem perder os seus cargos. E se o fazendeiro, se ele reagir de qualquer forma para retirar os invasores de lá de dentro, eles responderão por excesso de legítima defesa. A galera do MST acabou de ganhar de lambuja agora para implementar a tal da reforma agrária, ou seja, para bancar essa galera que defende o governo Lula, 400 milhões de reais. Adivinha quem é o otário que está pagando isso? É o nariz de palhaço aqui e você que está me assistindo. Só que agora está pouco para eles e eles querem aumentar para 1 bilhão de reais. Dá uma olhada só no trechinho desse vídeo aqui do desabafo de um fazendeiro. Olha só. Trabalha, só passa raiva nesse Brasil, né? Tá vendo isso aqui, ó, vagem? Hoje, sábado, acordei às 5 da manhã, tamo na colheita da vagem aqui, agora que o pessoal tá terminando, colheu um monte, e aí fui ver as notícias, né? E o que eu descobri? Que o PT mandou uma diretriz acuando as polícias para não abrir o vermelho, que é o mês de invasões do MST, que o MST invadiu mais de 35 propriedades nesse abril, falou que as polícias não podiam prender os invasores, não podiam agir com a força para tirar os invasores, né? Falava que os policiais que fizessem isso sem ordem legal, sem ordem judicial, iam responder, ou seja, tentando, né, intimidar os policiais que estão cumprindo o direito que existe no Brasil, ou deveria existir, que é o direito de propriedade. E a nota é pior ainda, a nota é pior, porque dizia que os proprietários de terra, né, os fazendeiros, quem trabalha, os otários que trabalham, que pagam impostos, que geram emprego, se você tentasse defender a sua propriedade, né, defender a sua fazenda, você também pode responder. É essa a posição oficial desse governo de arrombado que está no poder, entendeu? Isso é um absurdo, isso não pode seguir acontecendo. Se você também está revoltado, então você compartilha esse vídeo, porque eu tô furioso de ver um negócio desse. Ainda bem que em alguns estados, como no Mato Grosso do Sul e São Paulo, os policiais desceram a borracha nesses vagabundos. Ainda bem, viu? Que bom. Mas então compartilha esse vídeo, segue aí o perfil e tamo junto, que isso é um absurdo e todo mundo precisa ficar sabendo. A gente que trabalha... É isso aí, pessoal. Ó, Pedrão Tomates, que é o perfil, tá? Então, para quem quiser seguir aí, o perfil é do Pedrão Tomates. Parabéns, né? Pela exposição aí da verdade
ao Pedrão Tumartz. Mas não para por aí não. Dá uma outra olhada aqui no retrato, né, do governo Lula, que eu vou colocar para vocês aqui agora, quer ver? Deixa eu só encontrar aqui o trecho aqui, onde militantes de esquerda, militantes do MST, aqui achei, olha isso aqui, jornal O Estado de Minas, tá? Militantes do MST ocupam supermercado e pedem cestas básicas para o Dia das Mães. Espera aí. A partir do momento que você ocupa com ameaça, com coação, isso não é ocupação, isso tem outro nome. E que você exige por grave ameaça, isso tem outro nome. Na minha época que eu fiz direito, isso se chamava roubo, extorsão. Agora, na época dos petistas, isso é militância, né? Não são considerados terroristas, né? O protesto, olha o tanto que essa mídia é porca. O protesto em Belo Horizonte se repete em outros estados do país e pede também o fim da escala 6x1. Protesto. Você entra dentro da propriedade privada, exige produtos de terceiros, mediante violência e grave ameaça, e vocês têm a canalice de chamar isso de protesto. Ninguém entrou, ninguém foi preso, nada disso. Cerca de 200 manifestantes do movimento de luta nos bairros, vilas e favelas, MLB, eu pensei até que fosse o MBL, estão neste sábado em um supermercado localizado na Avenida São Francisco Sales, no bairro Santa Efigênia, região leste de BH. Olha isso. Eles reivindicam um Dia das Mães com alimentação digna e de qualidade. Além disso, o protesto pede o fim da escala 6x1. Agora você imagina, você é um trabalhador, né? Você tem sua venda, seu supermercado, você tem a sua atividade aí. De repente, aparece 200 sujeitos barbudos, fedendo a CC pra cacete, pode ter certeza disso, com barba, com aqueles barbudo cabeludo, e fala, olha, quero 200 cesta básica. Cada um daqui vai sair com uma cesta básica. Nós queremos dignidade, nós queremos direito de comida, é Dia das Mães, cada um vai sair daqui com uma cesta básica. Como é que chama isso? Que nome se dá para isso? Imagina se a moda pega, o cara entra dentro da sua casa. Entra 3 caras dentro da sua casa. Fala o seguinte, eu quero direito de dignidade. Eu quero assistir um jogo do Flamengo hoje, não, um jogo do Corinthians. Um jogo do Corinthians hoje, numa televisão de maior qualidade. Então eu quero dignidade, é Dia das Mães, eu vou assistir com a minha mãe, eu vou levar a sua televisão. E aí, como é que isso chama? É o retrato do governo lulopetista. Né? É assim, é uma vergonha esse tipo de coisa ser banalizada por parte da galera da esquerda. Vamos lá, mas ainda tem mais. Olha só, o Exército também está entrando na mira agora, tá? Ó, a Defensoria Pública da União recomenda que o Exército elabore um protocolo de alistamento para pessoas trans. É isso aí. A Defensoria Pública da União encaminhou ao comandante do Exército, General Tomás Paiva, recomendação para que seja elaborado um protocolo específico para atendimento a pessoas trans que quiserem se alistar no serviço militar obrigatório. O Exército tem 15 dias para se manifestar se vai acatar ou não uma recomendação. Agora você imagina, né? A grande questão é que pessoas trans, sejam mulheres que se identificam como homens ou homens que se identificam como mulheres, dentro do Exército, será que isso é alguma coisa saudável? Se eles foram para uma frente de batalha ou ir para o trecho, como a gente dizia na época do Exército, será que é uma coisa saudável? Né? Vem cá, vou falar uma coisa absolutamente polêmica, né? Mas você sabe que não dá pra gente passar pano. Você pega um homem trans, ou seja, nasceu biologicamente mulher e hoje tem características de homem. Mas a parte biológica, e vocês sabem do que eu estou falando, que é o brinquedinho, ainda é o brinquedinho de mulher, não é isso? Você manda esse soldado lá para o meio do exército, lá para o meio da mata, para ficar 15, 20, 30 dias com 20 outros soldados que tem um brinquedinho de homem. Você não acha que você está expondo essa soldado em risco, né? Ou esse soldado trans em risco? Né? Da mesma forma,
Você imagina um homem que nasceu homem e depois as características são de mulheres, com ou sem transição, e manda com corpo, com características de mulheres, para o meio da selva. Será que é uma boa ideia? E aqui não vem falar que eu estou sendo homofóbico, eu estou pensando na integridade das pessoas trans que no meio do exército, né, estariam ali e cá entre nós. Você sabe que a segurança deles, né, não está garantida, né? Vamos lá, a gente precisa falar desse tipo de coisa, né? Chegando ao que o Brasil chegou, a gente precisa comentar. Vamos falar da primeira-dama também, né? Olha só, Janja gasta R$60 mil numa passagem para ir num evento de nutrição. Adivinha onde? Na França. Pois é. Quando teve a viagem do Lula lá para Paris, para Tóquio, né? A Janja fez um desvio, passou em Paris. Isso agora que foi revelado, a viagem foi no ano passado, agora que foi revelado. A previsão é que o Lula gastou 4,54 milhões nessa viagem que ele foi para Tóquio, levando a comitiva. Mas desses gastos, um trechinho foi a Janja fazer um desvio para chegar até Paris, participar de um evento de nutrição. O que isso implica para o brasileiro, né? Para o público brasileiro, o que isso é de interesse público, né? O que me dá a impressão, sinceramente, é só o abuso desenfreado do dinheiro público. Essa é a única coisa que me passa pela cabeça, né? É algo totalmente insano a forma que eles tratam o dinheiro público, né? Isso aí eu não tenho dúvidas. E por fim, mas não menos importante, cara, saiu, né, uma coisa reveladora do Papa. Reveladora. Quem traz essa informação é o Daniel Lopes, uma figura que eu julgo muito bons os vídeos do Daniel Lopes, e ele fala o seguinte: será que o Papa é conservador ou não é conservador? Jornal, não lembro se foi a Veja ou se foi o Metrópolis, teve um jornal que disse, tá, com todas as letras, que o Papa militou contra políticas LGBTQIA+, dentro da igreja. E isso era um sinal vermelho para os progressistas. Agora, se a informação do Daniel Lopes, tiver correta, meu irmão, vai dar muito ruim para os progressistas dentro da Igreja Católica. Olha só o que o Daniel Lopes expôs aqui, tá? O Papa é republicano do partido do Trump. Dá uma olhada. Robert Prevost, antes de se tornar o Papa Leão XIV, está registrado como eleitor republicano desde o dia 15 de agosto de 2023 em Chicago, no estado americano de Illinois, sua cidade natal. Ou seja, Robert Prevost, ele é filiado ao Partido Republicano Norte-Americano, o partido do presidente Donald. Meus amigos, como é que fica essa história? Ele participou das primárias republicanas em 2012, 2014 e 2016 e ele participou da disputa pela Casa Branca de 2024, que recolocou o presidente Donald no poder. O cara participava das primárias. Esse cara ajudou a escolher quem eram os republicanos que iam disputar a Casa Branca. Robert Prevost. O que você precisa entender aqui? O Robert Prevost, que é o novo Papa, né? O Papa é Pop, ele participava das campanhas, ele era filiado ao partido do Donald Trump. Vamos lembrar que lá nos Estados Unidos nós temos os democratas, que é o partido representado pela cor azul, lá invertido, né? Pela cor azul, que é do Biden, da esquerda. Então lá à esquerda são os democratas representados pela cor azul. Enquanto que os republicanos é representado pela cor vermelha, tá? É representado pela cor vermelha e é o partido do Donald Trump. E o Papa, né, o novo Papa, tem sim um papel ao lado do Donald Trump, né, dos republicanos, na verdade. O Papa, né, ele era crítico do Donald Trump, ele queria defender uma outra pessoa, como o D.D. Vance, por exemplo, como candidato. Então ele teve uma matéria que saiu falando, olha, o Papa já fez críticas ao Trump,
Na verdade, ele fez críticas ao Trump como ser o nome para os republicanos. Mas a informação que o Daniel Lopes traz é que ele, né, apesar de tudo, era dos republicanos. E aí, meu irmão? Meu irmão, vai dar uma guinada para a direita, mas numa velocidade. Paga para ver, tá bom? Abraço, pessoal, fica com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial.